Amigos e amigas do canal Cartas Psicografadas, muita luz a todos. Você lembra da ligação que o ator Nelson Xavier tinha com personagens ligados ao espiritismo? Por várias vezes, interpretou o médium Chico Xavier no cinema. Foi um grande ator brasileiro, e no ano de 2017 desencarnou aos 75 anos, vítima de câncer no pulmão. Agora, ele consegue autorização do plano espiritual e se manifesta por carta psicografada. Nelson Xavier conta sobre o encontro que teve no plano espiritual com Chico Xavier e sua passagem impressionante pelo umbral. Não perca um minuto dessa carta. Antes de lermos a psicografia, não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber todos os dias novas cartas. Nos comentários, digite o nome de seus entes queridos para receber boas energias. A carta psicografada de Nelson Xavier diz o seguinte: com profunda emoção e amor, venho ao encontro de meus queridos irmãos para mais uma comunicação. Sinto-me imensamente feliz por vê-los todos desfrutando da paz que Jesus nos concedeu. Hoje, a mensagem que me foi confiada está profundamente alinhada com o que fui e com o que sou em espírito. Como todos sabem, minha jornada terrena foi redimida e iluminada pela presença de Chico Xavier. Longe de querer elevá-lo aos altares, reconheço sua nobreza, sua luz, e como ele proporcionou transformações notáveis às almas que habitam este plano físico. O amor que ele dedicou à humanidade foi um farol que iluminou inúmeras vidas, permitindo-nos enxergar o mundo de uma forma completamente nova. Antes de me aprofundar, quando me preparava para interpretá-lo no cinema, eu era alguém atormentado pelas aflições do mundo. Em muitos momentos, cheguei a questionar a existência de Deus diante das adversidades e injustiças que presenciava. A fome, a miséria e a violência me faziam duvidar. No entanto, ao estudar sua vida e sua biografia, algo dentro de mim começou a mudar. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais serena e em paz com o mundo. Chico, mesmo ausente, falava comigo por meio de sua história e de seu amor. Suas palavras eram bálsamo para mim, e a transformação era evidente. Todas as vezes que conversava com amigos próximos dele, ouvia relatos de superação e de sua incansável luta, assim como sua fé na humanidade. Quando chegou o momento de começar a gravar o filme, eu já era outra pessoa, plena em minha paz interior. As angústias que tanto me assolavam haviam se dissipado. Chico, sem dizer uma palavra, me havia salvado. Ao ver o resultado final do filme, minhas lágrimas não cessavam. Interpretar alguém tão virtuoso como ele, que deixou preciosas lições para toda a humanidade, era uma honra inigualável. O sucesso do filme foi avassalador, e tive a oportunidade de interpretar Chico mais 2 vezes nas telonas. A grandiosidade do resultado me deixava perplexo. De alguma forma, eu sabia que Chico, onde quer que estivesse, estaria aprovando nosso trabalho, e outros mentores espirituais nos apoiavam nessa missão de propagar sua mensagem e o Evangelho. Acreditava firmemente que todos nós envolvidos nos filmes, tanto os que retrataram a vida de Chico quanto os outros 2, éramos instrumentos para algo maior. Essa convicção se confirmou quando cheguei a este plano. Ao alcançar a colônia, nosso lar, não me deparei diretamente com Chico, mas conversei com Eleonor, que me acolheu e cuidou de mim em momentos de necessidade. Após algum tempo, ela me revelou que, de fato, os filmes tinham um propósito maior. Através de minha atuação, inúmeras almas perdidas no mundo material seriam atraídas de volta ao Evangelho, em busca da salvação e do conhecimento da doutrina espírita. Não apenas isso, mas muitas pessoas que nunca haviam ouvido falar da doutrina foram conduzidas a ela por meio dos filmes. Assim, aqueles que vagavam sem rumo encontraram um caminho e foram acolhidos em diversos centros espíritas, tanto no Brasil quanto além de suas fronteiras. Ao ouvir os detalhes dessa missão, meu espanto foi imenso, e uma alegria indescritível tomou conta de mim. Talvez eu tenha sido o primeiro a ser resgatado nesse grandioso processo de transformação. E assim, com humildade, reconhecemos a grandiosidade do amor e da luz que Chico Xavier trouxe ao mundo e a missão que ele confiou a cada um de nós, guiados por seu exemplo. No entanto,
Como a vida é nada de espinhos, até o momento em que finalmente pude conversar com Eleonor, atravessei um caminho árduo. Apesar de ter vislumbrado a verdade e me transformado em alguém melhor após conhecer Chico, antes disso, eu não fui uma pessoa boa. Eu era uma criatura complexa, uma companhia difícil de se tolerar. Os que estavam próximos de mim viviam se queixando, ora da minha ignorância, ora do meu temperamento amargo. Tudo tinha que seguir a minha vontade, se fosse de outra forma, eu o confrontava. Era intransigente, incapaz de aceitar, ou não desmoronava diante da frustração, incapaz de lidar com ela. Meu pai ansiava que eu seguisse a carreira de advogado, mas esse era o sonho dele, não o meu. Cheguei a iniciar os estudos em direito, mas logo me encaminhei para as artes. Como artista, absorvemos de tudo um pouco. Nutri uma paixão especial pelo cinema mudo, entretanto, em 1964, a ditadura surgiu, e passei a ser perseguido por ela devido às minhas palavras e ações. Eu era um libertário fervoroso, não porque achasse que estava certo, mas porque eram tempos sombrios de perseguição implacável. Testemunhei a partida de pessoas verdadeiramente boas, o que me angustiava profundamente. Foram épocas de luta intensa. Mesmo após ter me corrigido, ainda havia uma carga pesada de karmas a serem acertados. Quando descobri a doença, a batalha se intensificou. Naquele momento, eu já conhecia a palavra e encontrava certo consolo em saber que, em algum momento, mesmo se fosse levado ao umbral, seria resgatado. Estava aceitando a possibilidade quando, enfim, desencarnei. Foi uma partida suave, pois já estava familiarizado com o processo. Contudo, acabei no umbral, despertando em meio a trevas e um sofrimento avassalador. Ali testemunhei inúmeras cenas de almas em tormento, talvez incapazes de se redimir em vida ou de contemplar o Evangelho. Mesmo imerso nesse cenário, um conforto interno sussurrava que aquilo era passageiro. Li as palavras de André Luiz, desejando secretamente que minha experiência fosse apenas um terço do que ele enfrentou. Mas eu compreendia que não tinha domínio sobre meu destino. Perambulava, observando os vales do umbral, deparando-me com criaturas grotescas, indescritíveis por não se assemelharem a nada que eu já vira. Eram seres desfigurados, autênticos monstros. Assisti às dinâmicas entre eles, aos líderes e subordinados, às legiões cuja origem eu desconhecia. Alguns pareciam sentinelas, outros comandantes. Não fazia sentido para mim. Deslizava pelos pântanos sem ser notado. Por vezes, espíritos presos no solo imploravam por água, afirmando ter sede. Como poderiam ter sede sem um corpo era um mistério que me escapava naquele momento. Mas hoje sei que a consciência permanece vinculada à matéria, assim o espírito sente fome, sede, dor. Era por isso que esses seres conseguiam infligir sofrimento. Apesar de minha consciência estar desapegada da matéria, o sofrimento ao meu redor era palpável. Os gemidos e gritos ecoavam, ressoando na escuridão. Era um espetáculo aterrador, algo que nem nos mais terríveis filmes de horror americanos se poderia imaginar. Não é possível medir o tempo naquele lugar. Eu contemplava o cenário desolador sem entender meu propósito, como me ocuparia e, sobretudo, como seria minha consciência inabalável diante daquele ambiente hostil. O medo começou a me assombrar, o temor de que a negatividade daquele lugar acabasse por corroer minha própria essência. Afinal, como a Terra, se você é uma pessoa boa, mas permanece por muito tempo em meio a energias negativas, indivíduos igualmente negativos, inevitavelmente sua luz se enfraquece, e você corre o risco de ser arrastado para o mesmo abismo. A própria polaridade energética do planeta se tornava cada vez mais desafiadora para os espíritos bons, tornando-se uma batalha árdua a manter a integridade espiritual. Eu estava no umbral, um lugar de desolação extrema, onde nada de positivo se avistava. Não havia bondade à vista, e a necessidade de manter minha consciência vibrando em frequências elevadas se tornava uma missão crítica para resistir à influência opressora do lugar. A incerteza sobre o meu destino e a ausência de previsões me empurravam para a busca de um significado e uma maneira de sobreviver naquele ambiente inóspito.
Lembrei-me das inúmeras leituras dos livros de Chico e de outros médiuns, assim como das conversas com médiuns durante minha pesquisa para os filmes. Muitos deles mencionaram a existência de vales do umbral, cada um associado a um tipo de espírito, refletindo as características de sua vida terrena. Decidi então explorar esses lugares para desvendar o que se escondia além do que eu já tinha testemunhado. Não podia me dar ao luxo de permanecer estático. Iniciei uma jornada pelo umbral, deslocando-me sorrateiramente pelos pântanos, evitando as hordas de espíritos trevosos que dominavam o lugar. Mesmo que minha presença fosse passível de detecção, não era sensato arriscar uma interação. Às vezes, espíritos desamparados, imersos em poças de lama, abordavam-me em busca de auxílio. Pediam ajuda, comida ou água, mas eu próprio estava desprovido de recursos e desconhecia a saída daquele pesadelo. Um desses encontros marcou-me profundamente, o encontro com uma mulher, cuja idade era indeterminável, vestindo roupas de época que me lembraram o século X, segundo minha referência das novelas históricas. Ela implorou por ajuda, ao que respondi que não sabia como auxiliá-la, visto que eu mesmo não tinha meios de escapar. No entanto, ela me pediu um favor específico, de encontrar uma menina chamada Luzia e transmitir-lhe um pedido de perdão. Acreditava que somente o perdão dessa menina poderia liberá-la daquele tormento. Indaguei sobre quem era Luzia, e a mulher revelou que era sua filha, que falecera de fome aos 5 anos de idade. Ela se culpava, pois quando a criança chorava de fome, ela agredia, atribuindo a própria crueldade à morte da filha. Fui tomado pelo choque diante dessa história que me comoveu profundamente. No entanto, estava ciente de que não podia permitir que a tristeza me dominasse naquele lugar, pois a energia negativa do sofrimento poderia me dominar. Assim, esforcei-me para confortar a mulher e oferecer-lhe minha ajuda. Mas ela acreditava que merecia permanecer naquele sofrimento em decorrência de suas ações. Prometi-lhe que, caso encontrasse Luzia, transmitiria a sua mensagem de perdão. Ela agradeceu, e eu disse, que Deus te abençoe e tenha misericórdia. Em decorrência dessa situação, tomei a decisão de seguir meu caminho, numa busca sem interagir com mais ninguém. Sabia que, se me envolvesse em mais encontros e situações como a que acabará de vivenciar, acabaria por ser consumido pelas trevas do lugar. Isso era algo que fervorosamente desejava evitar. Continuei minha jornada, movendo-me com cautela, ciente de que minha busca pelos vales era uma tarefa desafiadora. Não existia bússola para me guiar, mas eu persistia, recusando a desistir. O tempo no umbral era relativo, e eu não tinha como mensurá-lo. Em certo momento, divisei à distância alguns espíritos trajando vestes brancas e carregando uma maca. Desesperei e corri em direção a eles, gritando por socorro. Eles se surpreenderam ao me verem correndo com tanta energia em um lugar como aquele. Abordei um deles e pedi ajuda, explicando minha situação. O espírito ficou atônito e chamou um senhor mais experiente chamado Antenor, que liderava o grupo. Antenor irradiava amor e acolhimento. Ao ouvir minha história, decidiu me ajudar. Explicou que o jovem que me receberá inicialmente estava em sua primeira missão e ainda estava aprendendo. Antenor revelou que eles já estavam me procurando há muito tempo, desde o local onde fui deixado, mas eu já havia partido. Ele assegurou-me que havia recebido misericórdia e que era hora de seguir com eles. Guiaram-me até nosso lar, onde começou minha amizade com Eleonor. Com o tempo, tive a oportunidade de encontrar Chico Xavier, um espírito elevado que sempre aparecia nas colônias para ensinar, conversar e auxiliar. Ele era exatamente como eu havia lido em suas obras. Após algum tempo na colônia, abordei Leonor sobre a questão de Luzia. Ela se ofereceu para ajudar e, usando recursos avançados, localizou a menina. Em seguida, visitamos a colônia das crianças, encontramos Luzia e conversamos com ela. Ela ficou extremamente feliz por saber da busca por sua mãe. Com a ajuda de espíritos encarregados do resgate, partiram para buscar a mãe de Luzia. Infelizmente, não pude acompanhá-los devido à minha falta de preparo. Mas soube que o resgate foi bem sucedido, e ambas retornaram à colônia.
Hoje, dedico-me aos estudos e aprendizagem da doutrina espírita. Talvez, no futuro, eu reencarne com a missão de atuar no resgate do umbral. Uma das tarefas permitidas a mim também é compartilhar psicografias com os médiuns que trabalham comigo para difundir os ensinamentos. Queridos, espero que esta carta possa iluminar muitos corações, inspirando-os a voltar ao Evangelho e trilhar um caminho junto a Jesus. Pois fora da caridade, do amor, não há salvação. Que Deus abençoe a todos. Queremos saber a sua opinião sobre esta carta. Nos comentários, também digite o nome de seus entes queridos para receber boas energias. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber diariamente novas psicografias. Muita luz a todos. Que assim seja.